Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, eu sou ilustrador, designer gráfico e fotógrafo profissional. Nesse vídeo aqui eu vou te passar uma dica a respeito de anatomia, tá? Uma aula aí de pintura digital ou até de fotomanipulação, caso você venha aí manipular ou fazer encaixes de determinadas partes, fazendo montagens, né, para criar um corpo. Fazendo a apresentação aqui de 3 esboços de corpos femininos, mas também servem para corpos masculinos. Ah, por que você sempre traz femininos? Porque, pelo menos pra mim, o corpo feminino é mais difícil, tá? Por isso que eu sempre busco trazer exemplos dele e praticar mais figuras femininas pela complexidade. Qualquer erro aí num corpo feminino, na estrutura, aparece assim muito mais, é muito mais gritante, tá? Então, vamos lá, o primeiro erro seria o seguinte. Vendo essas 3 imagens, a gente dá uma olhada assim por cima, parece que tá tudo ok, mas nas 3... Tem um problema em particular, cada um eu adicionei um erro bem comum assim de anatomia e a gente vai trabalhar aqui cada um deles. Então eu vou criar uma camada aqui para a gente focar somente nessa primeira personagem, vamos focar aqui só nessa personagem por hora. E aqui qual seria o erro de anatomia mais básico aqui que a gente tem. É muito comum, tá? Iniciantes fazendo trabalhos cometerem esse erro aqui, eu vou mostrar o antes e o depois, olha só. Viu aí a diferença? Pois é. É muito comum, quando a gente vai trabalhar, a gente criar a caixa torácica, tá? Os seios aqui, seja peito de homem, de mulher, é mais ou menos a mesma coisa, muito alto, tá? Então, o que eu recomendo na hora de você fazer a construção, observa o seguinte, aqui a gente tem a caixa torácica, aqui o peito, né, no lugar certo. Quando a gente cria aqui o nosso esboço, a nossa composição, a gente sempre tem que pensar na estrutura do esqueleto, que isso aqui vai funcionar mais ou menos o seguinte. Eu vou fazer até aqui, por exemplo. Vamos imaginar que eu tenha mais ou menos essa inclinação de ombro, tá? E com essa inclinação de ombro, aqui viria o pescoço, por exemplo. Com essa inclinação de ombro, mais ou menos aqui nessa região, imagina que aqui é a clavícula, tá? A clavícula, o pescoço. E mais ou menos nessa inclinação, quando a gente elabora uma caixa torácica, a gente tem que imaginar o seguinte. Você inicialmente imagina a caixa onde vai ser guardado aqui os pulmões, tá? Então eu teria essa caixa aqui assim, mais ou menos dessa forma, certo? Aqui seriam as costelas, ó. Só ilustrativo mesmo, para você ter uma noção. E aqui nessa região do corpo, a gente tem o osso, que é o externo, que ele é tipo uma gravatinha assim, dessa forma. Então eu imaginando que aqui viria, por exemplo, os ombros, os braços, né? Aqui eu tenho uma noção da cabeça. A primeira coisa que eu recomendo você fazer é a cabeça. Então você faz aí a estrutura, mais ou menos um tamanho para a cabeça. Vamos supor que uma personagem que ela tá com o braço levantado, né? Aqui viria, por exemplo, o umbigo, mais ou menos assim. Aqui um braço para lá. Dessa forma. O outro braço desceria aqui. Só um exemplo, né? Daí aqui você já consegue visualizar aqui um corpo feminino, mais ou menos aí. Só para você ter uma noção. Beleza, então o que acontece? Vou até deixar esse aqui branco agora. Tá bem poluído, mas esse aqui é rabisco. O que acontece? Quando a gente faz a caixa torácica, normalmente é comum a gente jogar, igual eu estava mencionando, o peito lá em cima. Só que o peito, quando você fizer mais ou menos essa linha do externo, tá? Você vai ter uma noção melhor. Você pode observar que o seio vai ficar, a base, né? Vai ficar mais ou menos, ele vai ter sempre esse alinhamento aqui, tá? E ele vai ficar mais ou menos alinhado com essa região aqui, onde termina o externo. Então, quando você for fazer, vai ser mais ou menos um pouco maior, tá? Que a medida aqui dessa base aqui da clavícula até aqui onde começaria a orelha, tá? Daqui para baixo. Então você vai pegar mais ou menos essa distância, vou fazer aqui azul. Vai ser aproximado, tá? Mais ou menos essa distância daqui até aqui, onde termina o pescoço e começa a clavícula, vai ser mais ou menos essa distância aqui, onde começa o externo. Isso aqui é uma manha, não é sempre, mas vai ser bem próximo, tá? Vai ser bem aproximado. Então o que acontece? Onde viria o seio, então? Ele começaria nessa linha aqui, tá? Mais ou menos nessa linha da junção aqui do ombro aqui da axila, tá? Um pouco para cima e terminaria na base do externo. Então, colocando em prática, seria algo mais ou menos aqui, ó, para essa personagem aqui, tá? Então o seio viria aqui assim. Ah, e se for um peito pequeno, mesma coisa, tá? A base, a estrutura, ela vai ser sempre a mesma. O seio dela, dessa personagem, viria mais ou menos nessa região aqui, tá? Dessa forma aqui. Vou tirar um pouco da força, olha lá. Você vê que fica natural, tá? Então nessa personagem, exatamente isso aqui que acontece. Olha lá, a comparação do certo e do errado. Ele é um pouco mais abaixo, tá? Aqui estaria essa caixa torácica dela aqui, ó. Aqui a clavícula, aqui o externo, aqui costela.
E aí no fechamento desse externo, nessa linha aqui, vem a base aqui do peito, tá? E por que que esse aqui tá um pouco mais alto? Porque esse ombro aqui, ó, tem uma tensão maior ali, tá? O ombro ele tá mais reto e tem uma tensão, como o quadril tá jogando para cá, isso aqui vai ficar mais esticado. E aí dá essa ilusão. Beleza, a próxima seria essa outra aqui. O que a gente tem nesse caso? Observando assim, tá tudo certo. Mas quando a gente olha aqui como seria da forma ideal, olha só a diferença, tá vendo? Então o que que a gente tem? Um erro muito comum em relação ao tamanho do braço. Ah, mas como que eu sei qual que é mais ou menos o tamanho do braço? É bem tranquilo você pegar isso aqui, observa, que curioso. Por exemplo, eu vou fazer uma linha assim, e uma linha aqui nessa região. Olha só que curioso. A distância, mais ou menos ali de onde está o pulso, aqui ela está com uma pequena inclinação, né? Aqui, tá? A distância, observa, onde começa aqui o pulso, é basicamente a mesma distância aqui, ó, onde termina aqui a base do quadril, tá? E outra curiosidade em relação a isso é sobre o tamanho da perna. A mesma distância do ombro até aqui a base do quadril e do pulso é a distância até ali onde começa o tornozelo, tá? Então, basicamente, você pode aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, tá? É mais legal você aumentar, que fica com a perna mais longa, né? Senão fica com a perna muito curta. Então, por exemplo, basicamente a mesma distância daqui até aqui, vou usar em vermelho que fica mais interessante. Fica melhor para visualizar. Basicamente, a mesma distância daqui a aqui é a mesma distância daqui até o tornozelo, tá? Então isso aí facilita um tanto para você fazer essas adaptações aí para criar um tamanho mais correto aí para os braços, tá? Ó, a diferença, tá vendo? Aqui ela tá com o bracinho muito curto, aqui tá com o braço no tamanho ideal. E aí, por fim, um terceiro erro aqui que é bastante comum e curioso é quando a gente trabalha com personagens com armadura, tá? Ou com vestimentas que cobrem conexões de ombro, de perna, tá? Isso aqui é muito comum. Então eu criei essa personagem que é essa guerreira, com essa armadura aqui, com essa saia. E a questão tá no seguinte, olha só, o errado, agora eu vou trocar pro certo. Viu que curioso? Por quê? O que que acontece aqui? Observe isso aqui, ó. Vou fazer aqui na line art correta, certo? A gente tem aqui a cabeça. Tem aqui a conexão, vou até tirar a opacidade dela. A gente tem a cabeça, tem aqui esse osso da clavícula, certo? Tem aqui essa conexão com o ombro, aqui está levemente levantado, aqui está o externo que eu mostrei no outro exemplo, aqui desce o outro ombro, aqui a base aqui do seio dela, certo? Dessa forma. Aqui a gente tem o fechamento dessa caixa torácica aqui, ó. Aqui, mais ou menos, aqui vai estar o umbigo dela, aqui o corpo, que ela tá com a roupa mais larga, né? Mais ou menos aqui nessa região vai ser onde tem emenda com a perna. Aqui a bacia. E aqui a perna dela desce aqui nessa região. Nessa outra imagem aqui, o braço dela viria aqui. Dessa maneira. Então, observa o seguinte. O que a gente tem? Isso e isso. O braço não conecta, tá? Ele tá deslocado, ó. É muito sutil? É, mas dá uma estranheza e dá uma diferença, olha só. Nesse aqui, o braço, ele tá deslocado, encaixando aqui, ó, fora. Ele tá nessa parte, fora do eixo. Então isso aí é que gera uma estranheza. Qual que é a recomendação? Antes de fazer o personagem, de fazer as armaduras, de fazer os encaixes, desenha o personagem assim primeiro, ó. Faz um esboço dele assim primeiro, e aí depois você vem e faz os encaixes aqui de uma armadura, de uma coisa assim. A mesma coisa vale para fazer fotomanipulação, tá? Se você estiver fazendo o encaixe de uma armadura em cima do personagem, tem um molde pronto e aí vai encaixando, vai fazendo pedaço, tá? Fazendo montagens aí no olho, tá? Antes não, porque você precisa de uma base, né? De um esqueleto mais bem definido para fazer suas adaptações primeiro. São basicamente isso, tá? São essas dicas simples, mas que fazem um diferencial aí bem grande na hora da construção de uma ilustração ou de uma manipulação, se estiver fazendo aí uma montagem com o corpo. Então, basicamente é isso. Eu espero que tenha sido útil. Se tiver gostado, aprendido alguma coisa nova, se tiver tirado proveito de alguma informação que eu trouxe aqui nesses 3 exemplos clássicos aí, que eu vejo muito
erro, tá? Principalmente aí de iniciantes. Deixa o joinha, tá? Se inscreve se não for inscrito. Interessado em ser meu aluno e dominar a pintura digital, desde definição do seu estilo até realismo e hiperrealismo, o link do meu curso completo tá na descrição. Valeu demais, brigadão, sucesso!